Fala pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, vamos lá. Índice futuro hoje, complicadinho o negócio, hein? No começo do dia, bem lateralzinho aqui, enroscado nessa região. É bem complicado. Tomei uns stopzinho aqui dentro, acreditando puramente que nesta região de abertura aqui, eu vi o pessoal defendendo o preço algumas vezes, né? Então o pessoal defendeu aqui na abertura, não peguei esse impulso de alta, mas essa correção, obviamente nós entramos por aqui e aí saímos nesta região aqui. Perfeito. Primeiro tradezinho do dia feito. Só que olha só, bom, vi esse movimento acontecer, mas devolveu todo o movimento aqui para baixo. Então eu não quis pegar essa correção, né? Tinha acabado de sair aqui da compra e aí fiquei bastante desconfortável em vender por aqui. Ok, aguardei aqui o movimento do preço. E aí, eu comecei a observar o seguinte: bom, estamos no ambiente de lateralidade até esse momento, por quê? Embora as médias estivessem alinhadas nesse momento aqui, eu já entendi o seguinte: bom, subiu, beleza. O natural é que ele fizesse uma correção aqui nessa região, em cima de VWAP, para defender, era uma região aqui de pré-rompimento. Só que aí o preço devolveu todo aquele movimento de alta. Então eu já consegui identificar aqui uma lateralidade neste momento. E fiquei observando o preço trabalhar. Quando ele trouxe essa possibilidade aqui, ó, deixa eu ampliar um pouco mais. Quando ele trouxe esta oportunidade por aqui, aqui assim, ele deu essa primeira, aí eu fico olhando. Eu não entro na primeira oportunidade. Falhou. Na segunda oportunidade, eu entrei para eu poder levar até níveis mais altos, acreditando que o preço poderia evoluir por aqui, muito embora estivesse bem de lado aqui, mas acreditando nas médias, né, o alinhamento delas por aqui. Então eu fiz essa compra e fui estopado aqui embaixo. Perfeito, que era a região aqui de risco deste box aqui. Aí acabei devolvendo o movimento que eu tinha feito aqui em cima, devolvi um pedaço aqui e fiquei olhando. Bom, fiz essa segunda compra aqui, movimento sobrevendido, né? Ali embaixo, já tinha cruzado aqui. Aqui era a região de abertura. O pessoal geralmente defende muito essa região. E tinha feito uma captura de liquidez bem sutil aqui, desse último fundo do dia. Claro que para fundos mais baixos do dia anterior tinha espaço para cair. Então eu pensei aqui comigo, falei, bom, vou pegar esse movimento de alta e vou segurar novamente. De novo, eu brigando com o preço, né, gente? Aqui, deixa eu ver quanto evoluiu. Evoluiu bem, a 300 pontos. Não saí aqui em cima, ele de novo me tirou no zero. Perfeito. Fiquei observando esse cenário aqui e observando o que ia acontecer por esta região, que a maioria das vezes falha os rompimentos por aqui. Então eu fiquei nessa briga. Ele evoluiu, acabou que desceu aqui mais 300 pontos. Tentei comprar aqui, não fui bem sucedido. Deixa eu riscar aqui que fica melhor. Tentei comprar essa segunda oportunidade, muito embora, olha só o meu erro aqui, ó. Eu sempre falo isso. As médias, como é que tá? Todas alinhadas para baixo. Mas a gente fica aqui sonhando com umas coisas que quando a gente observa muita coisa atrapalha. Por isso que eu falo que isso aqui tem que ser simples. Olha o que eu observei aqui, para tomar essa decisão de compra, tá bom? Eu acho que muita gente deve ter comprado. Aliás, acho não. Eu vi o movimento acontecer, isso só acontece porque o pessoal acaba comprando aqui. Então, olha só, era uma região de demanda aqui de compra, né? Tinha compradores aqui nessa demanda, e era um fundo. Era um fundo aqui, mequetrefe, mas era um fundo.
Essa compra aqui, obviamente, tomei um stop nela de novo, aqui assim. Tomei esse stop porque quando eu me posiciono aqui em cima, o stop está aqui embaixo. Eu não vou alongar muito mais que isso. Beleza, fiquei olhando. Falhou aqui. E aí, depois que falha, eu percebo que tocou na 17 e não avançou para as outras médias maiores. Ele tocou na 17 e reverteu. Tá bom. Então ele expandiu, fez de novo um movimento falso aqui, só que dessa vez eu vendi. E aí, galera, fiquei num desconforto danado aqui para poder pegar um pedacinho de trade aqui para baixo. E por que que é desconfortável? Porque quando o cara já está meio que para trás aqui no trade, você quer se recuperar e cair fora, sair correndo. Mas eu tive que mudar essa postura. E aí ele começa a fazer, ele começa a fazer umas lateralidadezinhas aqui, ó. Ele estica e lateraliza. Olha como desceu difícil essa descida aqui. Não foi uma descida tão fácil, mas eu consegui aqui. Eu devolvi alguns movimentos ali, mas não fiquei para trás, né? E aí, quando eu faço, ele esticou, testou esse movimento aqui, e aí ele começou a descer. Olha só a angústia que é o cara ter que ficar esperando esse movimento. E aí eu tinha visto uma região mais lá para baixo, enfim. E eu acho que eu saí por aqui assim. Eu ainda peguei 700 pontos dessa queda. Acho que eu saí nesse box aqui, ó. Foi isso, 700 e alguma coisa aqui. Eu saí por aqui assim. E aí eu fiquei observando e haja paciência para observar tudo isso e coragem. Por quê? Eu tive que tomar essa decisão por aqui na mínima do dia anterior, ó. Tá vendo? Essa linha verde aqui é uma mínima do dia anterior. Essa outra verde é do mínima do dia mais para trás. Então, assim, puramente observando a força do movimento e as médias, todas elas alinhadas e inclinadas. Então, aqui eu tinha entendido o seguinte: bom, eu tentei fazer algumas compras no meio do caminho aqui e me frustrei. Então, eu estou numa forte tendência de baixa. Não adianta mais eu observar os indicadores aqui embaixo. Isso aqui eu simplesmente desligo quando eu tenho esta condição aqui, né? VWAP, ela está indo aqui com muita de acordo com o preço, né? E tem uma certa distância, tá vendo? Se movimenta em conjunto com a média 144 aqui. Então, eu tinha entendido isso, e aí a agonia de todo trader é isso. O cara quer fazer rápido o movimento, ele quer pegar logo e sair fora correndo. E às vezes a gente tem que segurar os movimentos. Assim, tá lá o resultado, 714 pontos, já descontando aqui as custas. Então, essa conta aqui é de para ações, essa aqui de, aliás, perdão, essa de ações, essa aqui de day trade. Eu não faço operações aqui, né? Aí eu faço aqui para poder mostrar esse operacional. Então, assim, mesmo no movimento, vamos lá, que você toma alguns stopzinho curto no meio do caminho, não deu certo, vou reverter em qualquer situação? Não faça isso. A menos que haja força de mercado, se você entendeu que o ativo já pegou uma direção, aí vale a pena fazer a reversão do movimento. Se eu tivesse comprado por aqui, foi o caso, eu estava comprado, certo? Não evoluiu, ele me estopou aqui embaixo, beleza. Só que aí ele expandiu e voltou para testar. Quando eu falo de teste, olha que interessante, ele testa nesta região de rompimento. Veio aqui, pegou a liquidez dessa turma, inclusive a minha. Aí ele pegou aqui, ó, voltou para testar nesse box azul, não deu sequência nesse movimento e reverteu. Nessa reversão é que a gente entra.
muito desconfortável, confesso a você. Hoje foi um dia muito difícil de segurar o trade. Fiquei observando aqui, morrendo de vontade de zerar a todo momento, né? Não é só a galera que inicia que tem isso, não, a gente também tem. Então, olha, lateraliza aqui, briga um pouco, pega a liquidez aqui de cima, toca na 17, desce, esticou, lateraliza de novo, toca na 17, estica mais uma vez, dessa vez não consegue tocar mais na 17 e vem abaixo. Só que esse movimento aqui demora para acontecer. Não é o, o box aqui, o Renko, se você tiver meia hora e o preço não fechar aqui o movimento, né? Enfim, ele não vai se movimentar, ele não vai fechar. Precisa de movimento de preço para o box desse fechar. Nesse caso, eu trabalho com 12R. Veja, esse box aqui tem 140 pontos de amplitude. Os demais boxes é mais ou menos do mesmo tamanho. Por que mais ou menos, né? Tem muita gente que me questiona isso. Ué, qual que é o tamanho do risco de cada box desse daí? Aí eu digo assim, depende. Ué, como depende? Depende da volatilidade naquele momento. Eu vou te mostrar aqui no gráfico limpo quantos pontos tem cada box desse, você vai entender que nem sempre os pontos são os mesmos. Por exemplo, esse box aqui, deixa eu ampliar um pouco mais. Esse box aqui, vou riscar para ficar melhor. Esse aqui, ó. Esse cara aqui tem 140 pontos. Nesse momento, a volatilidade apresentava 140 pontos de amplitude. Se eu for olhar somente o corpo do box, vai ser sempre. Ah, eu tenho que tirar o ímã aqui, perdão. Vai ser sempre o mesmo valor, tá? Deixa eu só tirar o ímã aqui e ampliar um pouco mais para ficar mais nítido o que eu quero dizer. Vamos lá. Ó, vou pegar aqui bem no começo do box, somente o corpo desse box. Então a gente vai observar o seguinte: são 60 pontos cada corpo do box aqui, do REM. 60 pontos, aqui dentro é uniforme, tá? Ele não muda. 60 pontos, seja subindo ou descendo, o tamanho do box vai ser sempre 60 pontos. Só que a amplitude dele, no geral, aí sim, isso altera. Então aqui, por exemplo, tinha 115 pontos, talvez. Vamos colocar o ímã para ver. Ó, 120 pontos nesse momento de volatilidade. Olha que belezinha que é entender logo no começo do dia que nós estamos numa lateralidade e que podemos fazer uma venda nesse topinho aqui. Pegou a liquidez de uma forma sutil, essa liquidez interna aqui. Preço superou o topo anterior, mas logo na sequência falhou, veio abaixo e aqui poderia ser, claro, uma venda e acabou sendo, né? Uma venda muito bem sucedida, pelo menos até esse último fundo aqui. Claro que ele esticou muito mais que isso, mas é dessa maneira que a gente trabalha aqui dentro do RENCO, utilizando aí a volatilidade do ativo. Essa volatilidade, ela é limitada para mim em questão de risco. Cada box desse aqui, então eu não assumo muito mais pontos do que, por exemplo, você falar do candle, só para contextualizar porque gosto do RENC. E eu vou pegar qualquer barra, normalmente, para tomar uma decisão aqui dentro, eu preciso esperar a barra fechar. Nesse caso, ó, apresenta 190 pontos de risco ali em cima. Ok. Esta barra, para quem quisesse vender, não tem muito o que fazer, 320 pontos de risco. Então eu fico aqui na dependência do mercado para que eu possa tomar uma ação. Às vezes, assim, puxa vida, 320 pontos não cabe no meu risco, então eu fico de fora. E aí eu vou ter que observar uma expansão do movimento e o retorno. Ainda assim, o retorno oferecia uma entrada de 190 pontos. Tá vendo? Quase 200 pontos. E aí a galera que é mais conservadora, o pessoal teria de colocar o stop acima do último topo e não da própria barra que entra. Exemplo, fechou esta barra,
vamos supor que eu fosse vender o fechamento da barra. Teria de colocar um stop ali em cima de 230 pontos, mais ou menos, né? Então, bastante coisa, né? É uma pontuação muito grande. E aí seria para um scalp, que é um scalp, inclusive, desleal. Por que desleal? Porque não vai oferecer o mesmo tamanho de risco, né? Se eu colocar aqui na própria barra, ele pagou 2 para 1, cravado ali. Mas se eu considerar o topo mesmo do movimento, eu fico aqui olhando e eu, muito provavelmente, ou vai me estopar ali ou vai me tirar no 0 a 0 aqui. Bem provável que tire no 0 a 0. Então, assim, bem difícil esse tipo de movimento para capturar aqui alguns pontos. Por essa razão, voltando aqui para o REN, me parece mais tranquilo, mais fácil, inclusive, para tomar a decisão na hora que o movimento está acontecendo. Então, além de eu conseguir mitigar o meu risco aqui, melhorar o meu risco retorno, tá certo? Se eu erro pequenininho, e se eu acerto bastante. Então, isso me traz aqui uma tranquilidade maior para operar, me traz, inclusive, rentabilidade. É claro, isso aqui é um contrato, mas se você colocar isso com 5, com 10, 5 contratos já seriam aqui R$ 714 no dia, um belo faturamento, e diariamente a gente busca aqui 500 pontos, que é muito tranquilo de fazer, seja no ambiente lateral ou no ambiente melhor ainda, tá? No ambiente de tendência, né? A gente tem que ter um pouco mais de paciência na tendência, mas ele paga. Você fica tranquilo, enfim, se afastou do teu preço, perceba que para quem entrou aqui, o preço não volta mais nesse ponto, para quem entrou nesse ponto, ele não volta mais aqui. Em cada momento desse, que eu vou riscar agora aqui, o preço não volta para visitar. Olha, esse ponto, quem entrou no fechamento desse box, quem entrou no fechamento desse. Então, isso é que é uma tendência decente, uma tendência que vale a pena a pessoa operar e ter um pouco mais de paciência. É lógico que cada vez mais que o preço se desloca, você vai tendo um pouco mais de risco na entrada. Por quê? Porque pode acontecer este movimento contrário aqui, estopando a turma que vendeu por aqui, ou por aqui. Beleza? E aí o preço, obviamente, já se deslocou um bom pedaço aí de caminho. Então a pessoa vai ficando cada vez mais esperto quando vende uma barra dessa. Você não vai querer buscar 1.000 pontos para baixo, né? Você vai observar o preço em relação à abertura do dia. Então você vai precisar entender isso aqui também, porque a tendência do preço, não sei se hoje ou em outro dia, é que ele faça a correção, retorno às médias. Então, de repente, o preço começa a fazer um movimento contrário. Em algum momento ele vai visitar a VWAP, em algum momento ele vai visitar médias maiores, vai retrair a média. Isso é normal, o mercado se movimenta aí em ondas. Então, é isso, pessoal, que eu gostaria de comentar sobre tendência, uma maravilha de se operar. Quando a gente identifica ela no começo, é bom demais. Se eu identifico um pouco mais tarde, continua sendo bom, porque oferece ótimas oportunidades de ganho, tá bom? Se esse conteúdo é relevante para você, se faz sentido, deixa um joinha aí, dá um comentário para gente, se inscreva aí no canal, tá bom? Comenta, tem alguma dúvida, alguma coisa assim? Fala aí que eu vou ter o maior prazer de responder. Belezas? Eu vou ficando por aqui. Eu sou Jonatas Nojima, opero o Renko e opero o índice futuro já há 5 anos. Então, essa é a minha especialidade. Acabei me especializando nesse ativo. E diariamente aqui eu vou postando esses comentários. Talvez no futuro próximo a gente faça algum canal ao vivo aqui para o pessoal ter oportunidade de acompanhar as operações quando estão se movimentando na tela. Beleza? Então é isso, galera. Fui, obrigado, forte abraço.
e até a próxima.